Hello, meninas! Como é que vocês estão? Mais um podcast, Show das Herdeiras, aqui com a doutora Monize, essa amada, essa irmã, essa pastora, né, que está aqui nos visitando nesse dia, dando uma passada, assim como Jesus passou na casa de Lázaro, sabe? Abasteceu aquela família, porque o que ela carrega é honra. E neste dia eu quero que você saiba que o Timaó de Deus quer te visitar. Geliane, que palavrão é esse? Pelo amor de Deus, é a honra de Deus, sabe? Porque quando a gente sabe que a geração que nós vivemos parece que esqueceu um pouquinho da honra, mas eu quero te dizer que a honra faz parte dos projetos de Deus, né? Isso, doutora Monize. E, gente, o currículo desta mulher, vou até colocar o óculos, dá licença aqui, porque é algo extraordinário, extraordinário. E eu quero dar uma lidinha aqui, só em algumas, pincelando, sabe? Eu vou estar na Ceilândia amanhã, gente. Amanhã eu vou estar na Ceilândia Norte, ministrando lá uma palavra sobre oração, né? E ela é da Ceilândia. Gente, eu quero dizer também que eu sou da Ceilândia, Michael. Eu quero dizer que eu sou da Ceilândia porque, gente, o meu bispo, JB Carvalho, saiu da Ceilândia. Sai alguma coisa boa da Ceilândia. Você é da Ceilândia, Michael? São Paulo. Queimou o filme. Ceilândia. Então, juíza. Pode dizer que tu é juíza, amiga, aqui. Da Ceilândia. Olha, da Ceilândia. Vara de violência doméstica. Se você olhar para os olhos dessa mulher, esse sorriso meigo, doce. Juíza auxiliar da Corregedoria da Justiça do Tribunal de Justiça do DF, onde meu marido é servidor. Tem muitos anos de trabalho na área de proteção às pessoas idosas, e é sobre isso que nós vamos falar neste lugar. Eu sei que você tem ouvido pouco sobre a questão da honra, sobre a velhice, sobre essa questão do ressignificar, né, a questão da velhice. O que é que você entende sobre isso? Tá? Principalmente pessoas idosas vítimas de violência. Acredite, eu vi a palestra da doutora Monize. O DF é um dos lugares que mais acontece violência contra a pessoa idosa, contra a mulher e contra a pessoa idosa. Ao ingressar no TJ como magistrada em 2012, ela iniciou um trabalho complementar ao coordenar o setor que atendia idosos de situação de risco, e foi aí que tudo transbordou, né, para ela fazer um estudo gigantesco, né, um mestrado sobre exatamente essa questão aí da pessoa, né, da terceira idade, e ela carrega isso desde a infância. A história dela é extraordinária, a família dela tem uma semente geracional de bênção. Eu não sei você, mas eu estou naquela idade de refletir sobre o meu futuro, sobre como vai ser a minha terceira idade. Deixa eu te falar aqui uma coisa: se você quer ter essa terceira idade, se você quer chegar na terceira idade, quer ser uma pessoa com um envelhecimento, eu acho essa palavra idoso, parece que não é bem entendível na nossa relação, na nossa sociedade, porque o Brasil não estuda a respeito, não está preparado. Gente, a mulher estudou sobre o tsunami dos cabelinhos brancos. Não sei você, mas isso me despertou muito. A honra é uma essência divina, né? E lá na palavra de Deus, eu gostaria de trazer essa palavra aqui para você, lá em Efésios, no capítulo 6, Paulo, né? Trazendo vários ensinamentos para as famílias. Começa com os casais, né? Depois vai para pai, vai para mãe, vai para as pessoas que colaboram junto com você na seara. E ele também traz uma palavra para esses colaboradores que na época, né, infelizmente existia a questão da escravidão, né, mas nós vamos trazer hoje porque apesar de existir análogo e existir em alguns lugares aí que a gente nem sabe, nesse mundo de Deus, né, mas vamos trazer para as pessoas que estão na nossa esfera, nos servindo, trabalhando conosco, e para os filhos. E para os filhos, quem é que não é filho aqui, né, doutora Monize?
Você é filho de alguém. Você pode até não ter conhecido teu pai, tua mãe, mas você é filho de alguém. E se você não saber de nada, negar tudo, saiba que você tem um Deus, algo superior, né? Que é o sagrado, é o santo, que é o teu pai. E diz assim, Paulo, para os filhos: honra o teu pai e a tua mãe. E este é o primeiro mandamento com promessa. Ele está simplesmente aqui fazendo uma notinha, trazendo uma notinha aqui de rodapé para você, o que foi escrito há tantos anos atrás, a palavra que Deus entregou para Moisés no monte, né? Então, doutora Monize, essa é a nossa palavra, né? Frutos geracionais, é a semente que você pode lançar, né, nesse programa. A gente vai destrinchar essa história. Conta aí um pouquinho aí sobre você, amiga. De onde é que tu veio? Já falei, né? Da Ceilândia, lá que vem os grandes monumentos de Deus, as autarquias de Deus estão naquele lugar. Amanhã eu vou dar uma pisadinha lá naquele lugar e pegar um pouco dessa unção, né? O que você tem aí para nos falar sobre o Instituto Parentalidade, mas primeiramente sobre essa mulher, essa mãe, essa pastora, essa juíza, por favor. Tá, obrigada, quero agradecer a honra de estar aqui. Quero começar me apresentando como filha. Uau! Como filha de Deus, como filha de um Deus vivo, e por honrar a presença de Cristo na minha vida, eu também tenho a honra de dizer que sou filha de pais. Uau! A quem eu quero honrar, né? Amém. Nasci em um lar que sempre se identificou como um lar cristão, e a partir daí iniciei a minha vida tentando compreender um pouquinho daquilo que Deus queria para mim como missão. Meu encontro com Jesus foi posterior a esse tempo, já era adulta, me converti, já era adulta, mas eu sei que o Senhor sempre teve misericórdia sobre a minha vida e me tratou como filha desde a essência. Me casei muito jovem, com 24 anos, depois de 7 anos de namoro. Esse ano eu e meu marido fazemos 20 anos de casado e 27 juntos. Uau! Isso, nós construímos a nossa vida juntos. E do nosso casamento nós tivemos 2 filhos, a Carmel e o Hector, que enchem a nossa vida de esperança, porque a palavra diz que os nossos filhos receberão da gente as boas obras do Senhor, né? Que nós vamos ensinar às próximas gerações sobre os grandes feitos que Deus tem nos concedido a oportunidade de viver. Então, nós acreditamos que nós precisamos viver esses grandes feitos para ensinar as próximas gerações. De fato, eu acredito que o Senhor tem propósito nas gerações. A palavra tem inúmeros versículos que falam sobre as gerações, né? Quando a gente começa no Novo Testamento, quanto se falou sobre todos aqueles que antecederam a vinda de Jesus. E isso é importante. Se não fosse, não estaria ali. E hoje o nosso desafio como magistrado do Distrito Federal e como alguém que exerce o ministério onde pisa, né? Porque lá na magistratura há também um compromisso meu de ser fiel à palavra do Senhor, eu entendi que haveria necessidade de trabalhar sobre esse assunto, porque os filhos não estavam honrando seus pais, os pais não estavam honrando seus filhos, e ciclos de violência estavam sendo perpetuados e respondidos com penas, né, respondidos com prisões, o que não tratava a origem dos problemas. Então foi aí que iniciou a minha caminhada no estudo do envelhecimento, no mestrado da gerontologia, para tentar fazer uma intervenção que fosse além do que a lei era capaz de trazer, mas que pudesse reconectar as famílias, trazer para uma mesa de mediação e fortalecer vínculos e permitir diálogos difíceis, mas necessários para que esses ciclos de violência fossem quebrados. Hoje eu sou titular da maior vara de violência doméstica do Distrito Federal, que é a vara da Ceilândia, o segundo juizado de violência doméstica familiar da Ceilândia. E é surpreendente a quantidade de mães que são violentadas pelos seus filhos, e por isso eu escolhi estar ali como uma filha de Deus, disposta a honrá-lo em todas as minhas decisões, para tentar fazer uma intervenção no campo da justiça e trazer mais dignidade para essas mulheres. My God, é muito. Eu olho para a doutora Monize,
e ela não gosta nem que a gente fique fora da área do trabalho dela. Ela me chama de irmã mesmo, amiga e tal. Eu entendo essa essência, eu super respeito também. Nós não somos os títulos, nós não somos, Não né, somos. as coisas, né? Nós somos pessoas que carregamos uma tridimensionalidade extraordinária, né? A própria íris do nosso olho, né, analisada, ela dá origem a isso, né? Esse entendimento, né? Como que nós somos esse olhar de Deus. E eu vi que na tua história, doutora Monize, há essa sementeira de honra aos mais velhos. Sim. Você disse que na sua palestra você tem 5 idosos que frequentam, se reúnem sempre nas festas de família. Por favor, fale aí. Ela foi criada assim, gente, honrando os mais velhos. Agora veja a essência de Deus, o chamado, o propósito de Deus para essa geração. Gê, eu nasci numa família de pessoas longevas, graças a Deus. Longevas. Anote, por favor, essa palavra para entrar no seu dicionário. Nasci em uma família de pessoas longevas. Mas a gente até conversava sobre isso, não de forma intencional, mas minha avó sempre dizia, ela faleceu aos 94, que ela não queria ter só mais anos de vida. Ela queria ter vida nesses anos que Deus estava acrescentando a ela. Então, a minha avó, nós buscamos, dentro do possível, e graças a Deus foi possível, preservar a autonomia dela até o fim. E com essa experiência, a gente teve a oportunidade de aprender muito, né? Não só com ela, com o meu avô, mas com todos os idosos da minha casa. Então, na nossa família, sempre houve espaço nessa mesa. As nossas festas eram adaptadas às pessoas mais velhas. Às vezes a gente acha assim que é muito simples, mas antecipar um pouquinho a hora da nossa reunião pode trazer essas pessoas para a nossa festa, para a nossa mesa, né? Mudar um pouquinho a altura do som e permitir com que elas possam falar faz com que essa mesa seja mais inclusiva para as pessoas que envelhecem. E quanta sabedoria há de vir dali, né? A perspectiva de tempo é diferente, a experiência é diferente. A gente sempre diz que o envelhecimento ele não traz amadurecimento. O que traz amadurecimento é responsabilidade. Existem pessoas mais velhas que não são maduras, mas quando nós estamos envolvidas, né, no sentido de envoltas mesmo de pessoas que têm experiência e têm responsabilidade, é um dever bíblico nosso respeitá-las. Até porque, assim, em diversas passagens, o Senhor diz que o mais velho precisa ensinar o mais novo. O próprio Deus se apresenta como um ancião, né? E nos orienta como mulheres mais velhas a ensinar o caminho das mulheres mais novas. Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a questão do jugo, né, sobre o arado, o Senhor nos fez esses jardineiros, né? Ele nos trouxe para esse mundo para cuidar desse jardim, usando a sua metáfora da sementeira. Qual era a principal ferramenta para que esse solo fosse arado? Era uma dupla de bois. Era aquela juta lá que fazia com que aquela canga, terra fosse arada. E essa canga era formada, e até hoje por um boi velho e um boi novo. Porque o boi velho, ele tem a direção, e o boi novo tem a força. Então, se a gente aprender com essas experiências, a gente encurta muitos caminhos, porque a gente vai precisar sofrer, né, e atrair experiências ruins, se a gente pode observar as pessoas que estão envelhecendo e extrair sabedoria dessas experiências. Então, a minha casa sempre fez isso, né? A minha casa, os meus pais, só para você ter uma ideia, meu aniversário de 1 ano foi comemorado no Lar dos Velhinhos. Não foi na Disney? Não foi na Disney. Foi no Lar dos Velhinhos, em Taguatinga. Que honra! Porque tem esse Lar dos Velhinhos existe até hoje. Tem um salão de festa que as idosas alugam para poder subsidiar os custos da manutenção dessas idosas. É um lar filantrópico. E a gente sempre escolhia fazer as nossas reuniões nesse lugar, porque além da gente ter a oportunidade de conviver com essas mulheres que haviam sido abandonadas, a gente poderia ofertar, né, na manutenção daquele espaço. Então, é uma cultura, né, que nós queremos preservar e queremos incentivar na vida dos nossos filhos.
Por isso o choque quando eu entrei no judiciário de perceber quantas mulheres estavam sendo violentadas, quantos familiares estavam sendo desprezados, estavam sendo abusados, e por toda a experiência que eu tinha, eu não podia simplesmente me calar. Abusadas. Então, é difícil a gente pensar que filhos podem abusar, né? Dos seus pais, seus genitores, né? Independente de como você tenha sido criado. Por que eu trouxe essa palavra honra, né? Como uma essência para frutos geracionais na sua vida? Porque a honra, ela quebra a maldição. Sim. Né? E Deus, sabendo disso, em que situação o homem se encontra hoje, nesse século, né? Ele não tem um entendimento do que é a real maturidade, que não é a idade. Né? Em inglês você é a idade. Porque você não pode negar que nós chegaremos um dia a ter 60 anos, a não ser que você seja ceifado, colhido mais jovem que isso. Mas o desejo de Deus com a sua promessa é que nós cheguemos bem aos 100 anos. Onde é que está isso, Geliane? Tu não lê Bíblia, não? Isaías 65, gente. Em Apocalipse, como ela acabou de falar, Deus ali tem a figura do ancião de dias. Né? Então, a gente percebe que as pessoas elas têm a questão da longevidade como ser esticado, né? Entrar em processos cirúrgicos e cada vez mais afastar a idade avançada. Claro que você vai se tratar, você vai se cuidar, mas a sua maturidade ela tem a ver com as suas experiências e boas experiências, porque o Huios de Deus, né, o Huios de Deus, que é o filho maduro de Deus, você pode encontrar um jovem com 20 anos, mas numa maturidade muito mais avançada, muitas vezes, do que um homem de 40, 50 anos, que está vivendo a adultocência. Uma mulher adultocente, né? Que voltou a ser adolescente com 40, 50 anos, só quer se vestir como tal, a linguajar é como tal, ou seja, ela não atingiu uma maturidade e muitas vezes ela se envergonha dessa maturidade porque ela não quer ser reconhecida como uma avó. Quantas pessoas passaram por mim, doutora Monize, e diz, não me chama de vó, não, sabe? Parece que se envergonha. E é tão bom você chegar a uma maturidade, você ter o conhecimento, você ter uma vida explanada. E o que eu achei interessante é que nessas suas descobertas, doutora, essa questão dos gráficos, o Brasil, por incrível que pareça, está dentro de um padrão de desonra, de descuido muito grande, né, com os mais velhos. O Brasil é o país do futuro, doutora Monize? Escuta! O Brasil já chegou, né? Nós já somos, não é para daqui a alguns anos, nós já somos. E nós somos um país de pessoas que estão envelhecendo. E não temos cultura ainda para cuidar e acolher esse processo do envelhecer. É interessante, Gê, a gente pensar o seguinte: quando nós temos a nossa identidade preservada, nós não nos preocupamos tanto com a nossa idade, porque a gente é orientado por Deus a viver na essência e na plenitude o tempo em que nós estamos. É o Kairos mesmo. Eu sou uma criança, eu vou viver como a criança. Né? Eu não vou ficar projetando a minha precocidade. Eu sou uma adolescente, eu vou viver os frutos, as dores que a adolescência traz. E assim, é engraçado que a gente tem os estereótipos ligados a essas faixas etárias, né? E a gente escuta muito, o aborrecente, essa fase. Eu não gosto dessa designação. Também não, porque rotula negativamente, sim, né, o jovem. Sim, e a gente pensa, qual é a característica do jovem que faz com que ele seja, entre aspas, rebelde? É o fato dele querer ter as próprias experiências, romper, conhecer. Se a gente permitir que ele faça isso dentro do que Deus propôs para ele, isso é maravilhoso. Se a gente identificar essas virtudes nessas pessoas mais novas e falar, canaliza para o que é bom, ela vai romper antes.
né? Então, assim, eu não tenho problema com rebeldia, no sentido de rebeldia a minha pessoa, eu tenho problema com rebeldia a Deus. Mas a gente não precisa estar o tempo todo sendo convergente nas nossas ideias. Na verdade, assim, o amor suporta a divergência, né? Mas o que a gente faz com as divergências? A gente cresce. Então, não tem problema de viver a adolescência nesse sentido, a vida adulta também, e por que não a velhice? Então, ela vai chegar e a gente tem o direito de envelhecer como o Senhor plantou no nosso coração, como a gente quiser. Então, vai ter mulher que vai querer estar totalmente esticada, né, usando a expressão que você utilizou, e tem mulher que não vai querer pintar o cabelo. Tá tudo bem. Quem é você? Qual é a sua identidade em Cristo? Para o que o Senhor te chamou? Vai depender disso para que você possa viver todas essas fases na vida com plenitude, Leveza. com leveza, porque é isso que Deus espera de nós, né? O fato é que, como existe muita crise de identidade, o que a gente percebe? Pais que abandonam seus filhos, que buscam algumas experiências na vida adulta, experiências extraconjugais, ou que são abusivos com relação à sua esposa e às suas crianças, são abusadores, e rompem essa relação de paternidade, essa relação de parentalidade. Quando esse filho cresce, ele não quer cuidar desse pai. E, infelizmente, a gente recebe muito desse feedback. Olha, doutora, eu não sei quem é esse pai que a senhora está me pedindo para cuidar, porque ele não foi um pai presente. Por isso, o nosso esforço de dizer, não posso dizer biblicamente, né, que você foi escolhido por Deus para ter acesso a esse conhecimento, porque tudo que foi praticado na ignorância, o Senhor já esqueceu. Mas aí a gente diz, né, olha só, que bênção, que privilégio que você está sendo, de ser chamado para romper esse ciclo, para iniciar uma nova história. E você só vai conseguir fazer isso sendo honrado pelo seu filho se você aprender a honrar o seu pai no pecado, no desprezo, na desonra dele, né? Então, assim, eu já recebi muitos feedbacks de pessoas que passaram por um esforço muito grande, deram esse primeiro passo e hoje se sentem, assim, livres, com aquele coração aliviado de falar assim, eu deixei para trás tudo que meu pai fez e tive a oportunidade de me reconciliar com ele no fim da vida e hoje eu me sinto liberto. Hoje eu me sinto grato por ter tido essa oportunidade. Mesmo que tenha começado com uma determinação judicial de aproximação, não tem problema. A pessoa pegou essa oportunidade e conseguiu construir uma nova ponte. O problema não é o problema, né, doutora Monize? Mas é o que você faz com o problema. Isso. Então, assim, são pontes. A gente busca, de fato, criar esses vínculos, né? Restaurar dentro do que é possível, sem violentar ninguém, guardando, né, todas as experiências, todos os traumas. A gente não faz terapia no Poder Judiciário, mas dentro das ferramentas que a legislação me proporcionou, eu posso proporcionar essas mesas de cura. Então, eu não vou abdicar delas para simplesmente substituir a vontade das partes e dar uma decisão lá, dizendo o que eu acho que aquela família precisa viver para cumprir o seu propósito. Então, tem sido muito bom nesse sentido. Ok, gente. O timao, que é honra do grego, é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado e você levar o outro que você carrega. E, às vezes, as pessoas vão sentir esse esticar. Doutora Monize, nós estamos subindo uma montanha, mas quando a gente olha para a questão da terceira idade, ou do idoso, ou dessa geração mais madura, a gente diz que nós estamos descendo. Nós estamos subindo ou nós estamos descendo? Gê, posso começar do começo? Pode começar do começo. Às vezes a gente fala assim, porque é a pessoa idosa, e a gente não sabe quem é a pessoa idosa. Isso já é um grande problema da sociedade. O vício de linguagem já. Porque a gente tem estereótipos. A pessoa que tem mais de 60, ela é pessoa idosa, independentemente dela ter algum tipo de fragilidade, doença, incapacidade. Fez 60, é pessoa idosa. Isso é um critério legal. Se a gente compreende isso, a gente vai perceber que a gente não precisa de ter tanto medo de chegar lá.
Porque é uma questão estatística, data de nascimento. O problema é que a sociedade acha que quem envelhece não produz mais, né? É alguém que só vai dar trabalho, precisa de cuidados, é alguém que não tem autonomia. E isso não é verdade, isso é um estereótipo que a gente precisa combater. A gente precisa ressignificar para a gente poder compreender. A pessoa envelheceu, mas ela pode continuar exercendo seus papéis de liderança, de capacitação, de governo. Quantos desembargadores têm mais de 60? Aliás, só sai na expulsória, né? Pois é. É meu esposo que fala assim, fulano só sai na expulsória, ou morreu, ou tá dando trabalho lá no tribunal, vamos aposentar à força. Então, mas por que você acha que essa pessoa que continua produtiva não quer ser designada como velha? Porque a sociedade acha que quem é velho não pode ser produtivo. Não pode continuar aprendendo, não pode continuar namorando, não pode continuar pastoreando. Quantas igrejas fazem esse tipo de... aposentadoria forçada. Aposentadoria forçada, o jubilamento. Né? Então, assim, existe uma cultura de invisibilidade de quem envelhece. Existe uma cultura de silenciamento de quem envelhece. Isso não é verbalizado. Isso é o nosso inconsciente. E isso não é saudável. Não é saudável. Por quê? Porque hoje o nosso país está numa franca expansão do envelhecimento. Os meus filhos vão conviver mais com pessoas idosas do que com crianças. Muito provavelmente, eles vão disputar na sua velhice uma instituição de longa permanência, espaços de coabitação coletiva. Por quê? Porque as pessoas hoje não querem ter filhos, querem ser pais de pets. Tudo bem, não tem problema de ser pai de pet, mas quem vai cuidar dessa pessoa que vai envelhecer? A gente não fala sobre isso, a gente estuda sobre... Eu brinco muito com o Márcio, né? Quando a gente vai ter um filho, a gente percebe isso nos locais que a gente frequenta. A mulher estuda tudo sobre amamentação, tudo sobre troca de fraldas, tudo sobre gases. Tem até um cursinho, né? Tem tudo. Você prepara a sua casa, você tira os móveis que são perigosos, você faz uma adaptação no seu ambiente, na sua arquitetura, você faz uma mudança na sua rotina, nos seus horários, você se prepara para isso. E, de repente, a pessoa não imaginou que ela envelheceu. E a casa não está adaptada, e a rotina não está adaptada, e a estrutura não está... E as finanças não estão adaptadas. E aí começam os problemas. Então, o país está em franco envelhecimento. Nós atingimos aí uma expectativa de vida no Distrito Federal de 80 anos. No Norte e Nordeste, essa expectativa de vida só vai ser alcançada em 2060, para a gente imaginar como existe essa disparidade na questão do autocuidado, da longevidade, dos avanços tecnológicos, dos acessos, né? Exatamente, dos acessos à saúde. Mas quando a população muda, quando a pirâmide deixa de ser pirâmide, quando a gente tem uma inversão dessa demografia, os problemas sociais mudam também. Então, essas pessoas vão estar cada vez mais presentes no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, essas pessoas vão estar frequentando espaços de lazer, elas vão estar casando aos 75, aos 80 anos, como a gente tem hoje diversos casamentos ou paternidades tardias. A gente está se deparando com o judiciário, com diversos problemas relativos a procurações, diretivas antecipadas de vontade, decisões relativas à autonomia, processos de finitude. Então, olha só a complexidade que a sociedade precisa estar preparada porque envelheceu. Então, nós estamos envelhecendo muito mais rápido do que os países da Europa. A França envelheceu em 125 anos, o que o Brasil envelheceu em 18. Repeat, please, doutora Monize. Gente, quando eu li a respeito, quando eu escutei ela falando isso, como assim? Países que se prepararam a longa data para recepcionar um mundo diferenciado com pirâmides demográficas investidas, enquanto o Brasil está naquela plague, sabe assim? Nós somos o país do futuro, nós somos o país de jovens. Aí vem um estudo de uma excelência sobre essa área, diz, não é bem assim não, não é bem assim. Nós precisamos correr atrás do prejuízo, é isso, doutora? É isso que eu estou entendendo? Sim.
Nós estamos muito atrasados. Como igreja? Como igreja, como sociedade, como Estado, como nação, nós estamos muito atrasados. A França demorou 120 anos, o que fez com que ela adaptasse suas ruas, seus estigmas, né, seus estereótipos, a forma como ela se relacionar, o relacionamento entre gerações. Ela conseguiu ampliar o mercado de trabalho, o sistema de saúde, o sistema previdenciário. Ela conseguiu trabalhar questões de lazer, de inclusão, enfim, dentro das limitações, mas o país demorou um processo muito mais longo para se adaptar. No Brasil não foi assim. A partir da década de 70, 80, a natalidade caiu drasticamente e a expectativa de vida só aumentou. E essa curva, que era estimada, né, para ser feita em aproximadamente 25 anos, acabou sendo antecipada para entre 15 e 16 anos. E nós estamos superando as expectativas. Nós temos a segunda maior velocidade de envelhecimento no mundo. Agora, um dado que para mim é preocupante. Como nós não temos ainda uma política de saúde voltada às condições próprias da vida, desde a infância, né? Nós temos aí um número cada vez mais crescente de pessoas mais velhas, longevas e adoecidas. E essas pessoas que precisam de cuidados, elas vão ser cuidadas por nós, igreja. Onde nós estamos? Onde nós estamos quando a gente pega uma estatística do Distrito Federal e percebe que a circunscrição em proporção que tem o maior índice de violência contra a pessoa idosa é o Lago Norte e o Lago Sul. Onde nós estamos? Essas pessoas estão frequentando igrejas. Elas não vão registrar ocorrência porque elas têm um nome a zelar. Mas todo o seu patrimônio está sendo dilapidado. Mas essas pessoas estão sendo desprezadas. Essas pessoas estão sofrendo. Elas estão agonizando caladas. E a palavra diz que nós somos a boca dos que não podem falar. Sim. Quer dizer, essa pessoa está precisando de socorro. Essa pessoa está precisando de socorro. Nós somos esse socorro, Gê, porque ela não vai procurar a delegacia para denunciar o seu filho. Mas ela pode se abrir com o irmão. E haver uma conciliação, não haver uma quebra, né? Se assim for necessário, vai haver uma separação, óbvio, a justiça tem que acontecer. Né, ela tem que operar, né, para salvar, para impedir a morte, os maus tratos, claro, isso acontece, mas entrar se houver a condição de fazer uma intermediação, um resgate, né? Sabe o que está me chamando a atenção aqui? Como que a igreja... Você merece o Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel. Quantos acreditam? Gente, porque eu no espírito, eu vaguei. Eu disse assim, Senhor, haverá um movimento na Terra com o Instituto Parentalidade. Por quê? Porque, primeiro, é fresco no Brasil. Sim. É fresco. Você sente uma certa necessidade presente, é notório. E eu cuidei da minha sogra, e eu fazia muita questão, né, de cuidar dela na época da pandemia, porque eu cuidei da minha avó, por parte de pai, porque ela precisava, e eu me sentia bem, saudável. Eu me sentia curada quando eu fazia isso, porque eu recebia dela uma gratidão sem precisar dizer, não, minha filha, muito obrigada. Era uma gratidão que vinha dos céus sobre a minha vida. E como a palavra de Deus, ela resgata isso. Então, nós temos essa responsabilidade como herdeira, sabe, de semear essa semente da honra na nossa geração, na nossa vida, se nós queremos ter uma colheita frutífera, porque isso é uma condicionante, você sabe, a honra, ela é condicionante, você não é obrigado a honrar. Você não é obrigado a honrar. Mas se nós formos lembrar o quanto que isso traz benefício à nossa vida, está sobre nós essa condição Sim. de nós fazermos. E nós temos esse conhecimento, acesso a essa informação. Que muitos não têm. Então, assim, nós somos a resposta para esse tempo. Nós somos, eu não tenho dúvida disso.
eu creio que o Senhor tem levantado um povo para ser resposta para esse tempo no Brasil. E o Brasil tem uma promessa de avivamento e vai passar por isso. Quando a gente fala de que a igreja é parte da solução desses problemas, eu não estou nem contando, Gê, com a possibilidade de nós precisarmos ligar para um SAMU porque alguém já foi violentada. Eu estou dizendo que onde a igreja está, a violência nem vai chegar. Então, espaços em que idosos possam participar, possam conviver, possam fazer amizades, esses espaços, eles são de proteção, são de fato o lugar mais seguro da Terra, né? Então, a gente precisa se antecipar, promover esses encontros de forma intencional para que a igreja seja um espaço seguro na Terra para quem envelhece. E buscar em Deus mesmo a direção para continuar trazendo solução para as famílias que foram fragmentadas ao longo da sua existência, para que elas possam, de alguma forma, né, restaurar esses vínculos para promover essas despedidas com dignidade. Porque a gente percebe que há muita dor nesses lutos, né, nos lutos quebrados, né, há muita dor. As pessoas enlouquecem. Sim. Né? As pessoas entram em paranoia, porque não teve a oportunidade de honrar em vida. Sim. Você está vendo como que isso é uma parte integral do homem espiritual. Sim. O honrar é uma parte esquecida de uma sociedade ainda helenizada, né, iluminista, estruturalista, mas que esquece que nós somos essa essência espiritual, porque nós somos espírito, alma e corpo. Sim. Né? E nós não somos só o intelecto, nós somos também o intelecto. E o Estado precisa também fazer a sua parte, porque é muito pesado para a família assumir algumas responsabilidades. Então, numa visão apostólica, todos os nossos irmãos em Cristo que estão ocupando posições, eles precisam se posicionar, né? Precisam apresentar projetos de lei que façam essas proteções de fato acontecerem. Eu estive recentemente na Câmara dos Deputados, até conversando com um deputado muito atuante nessa área, deputado Océsio, do Republicanos, e eu estava comentando com ele, deputado, a gente não faz política só com verbo, a gente faz com verba. Enquanto a gente não direcionar recursos para a construção de espaços de convivência, decentes, instituições de longa permanência, espaços de formação continuada dos familiares, compreenderem bem o que é o papel do cuidador, capacitar essas pessoas que envelhecem para que elas possam continuar produzindo. Tem muita gente boa que está ficando no esquecimento. A professora Becca Levy, da Universidade de Yale, ela tem um estudo bem recente sobre o ageísmo, o etarismo, o idadismo, que é o preconceito em razão da idade, e ela diz que nas sociedades que são idadistas, que são preconceituosas em relação ao envelhecimento, a vida da pessoa ela é encurtada em 7 anos. Quando uma pessoa se isola porque envelheceu, quando ela rompe suas relações sociais, ela rompe suas relações familiares, ela perde 7 anos da sua vida porque ela se torna alguém invisível. Às vezes essa pessoa morre com tanto conteúdo, com tanta bagagem, simplesmente porque não teve alguém que pudesse fazer essa ponte. No seu estudo, você fala até sobre a questão financeira. Quem dá maior suporte econômico hoje, na pandemia foi demonstrado isso. Sim. Né? Quando os netos, os filhos, as filhas deixaram de trabalhar e sair e tal, e aquele que estava aposentado foi o suporte por 2 anos. O único suporte da família, né? E que deixou, ela traz esses dados da doutora Moniz, deixou de comprar até mesmo suas vitaminas, sua alimentação adequada para dividir, porque é isso que uma mãe faz, e uma mãe, a grandmother, né? A avó faz, né? O que a mulher faz, aquela que ajuda o próximo, o útero de Deus faz, por mais que você não saiba, mas a mulher carrega o útero de Deus, porque Deus não é homem, Deus não é mulher, né? Deus é a essência infinita, sacra, é o sagrado, né? Ele veio nessa terra como um homem, mas ele poderia ter vindo como uma mulher, mas ele veio como um homem, para configurar a queda do velho Adão.
Então, que foi o primeiro que Deus, né? O primeiro da forma humana, macho, em Adão. Então, ele veio padronizar e ele trouxe com ele o resgate das mulheres, o resgate da sociedade, o resgate da política, criando novos modelos de acessar essas pessoas. Então, pelo que eu entendo, a Bíblia fala de uma pirâmide que vem de uma base, de um sustento, e que nós estamos em uma subida. Nós estamos, não é numa descida, é numa subida. Mas socialmente há uma inversão de valores onde nós estamos descendo. Por que nós estamos descendo? Porque não há uma logística, um entendimento de quem nós somos, Sim. doutora Monize. Olha só o que diz aqui em Ezequiel, eu achei fantástico. Mesmo no centro da cidade, as pessoas já não respeitam pai e mãe, maltratam e oprimem o estrangeiro, são insensíveis, né? Injustos e desprezam os órfãos e as viúvas. Lá em 1 Timóteo diz assim: todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam de dar cos, ou seja, vá no sistema, vá sistematicamente buscar o conhecimento para ajustar isso que está quebrado dentro de casa e colocar em prática a sua fé. Aqui está falando religião, mas está falando de fé também. Zelando por sua própria família, retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, porque isso é agradável a Deus diante do Pai. Quando você falou 7 anos a menos, honrar pai e mãe acrescenta meus dias na terra. Deixar de reconhecer a pessoa nessa esfera de maturidade, de idade, diminui 7 anos. Diminui 7 anos para você, que deixa de fazer. Sim. E diminui 7 anos daquele que muitas vezes foi o seu sustento. É verdade. Né? É engraçado você estar falando isso. Essa semana a gente teve uma conversa tão gostosa lá em casa com os meus filhos, né? Eu, Márcio e as crianças. E aí o pequeno de 7 disse assim: mamãe, você queria ser eterna? E eu falei: não, Hector, não queria não. Eu acho que tem uma hora que a gente cumpre a nossa missão e tá tudo certo. Aí ele falou: eu também não queria não. Eu falei até com a Carmel, que é a mais velha, né, a irmã, que eu não queria viver para sempre não. Eu acho que tem uma hora que a gente tem que ir para o céu e ficar tudo certo. E aí a Carmel falou assim: olha, Hector, eu também acho isso, eu acho que tem uma hora que a gente tem que se preparar para subir, mas como nós honramos nosso pai e nossa mãe, a gente tem que se preparar para viver muitos anos nessa terra, porque foi o primeiro mandamento que a gente recebeu com promessa. Então, aí ela falou assim: eu estou me preparando para uns 120, mais ou menos. Mas a perspectiva boa de vida. Exatamente, porque ela já entendeu que, como você disse, né, a gente honra os nossos pais e o Senhor prolonga a nossa vida, mas a gente não honra para se beneficiar, a gente não honra para ter mais dias, não é pensando na gente, a gente honra pensando neles. Né? E a gente honra porque, como o Senhor nos escolheu para sermos luz nesse tempo, para sermos sal dessa terra, esse é o exemplo que a gente quer deixar para que outras vidas sejam impactadas pelo reino aqui. Então, é nossa responsabilidade, não é de mais ninguém não, é nossa. É nossa, né? E lá em Gálatas, que é uma palavra muito forte, muito. Eu costumo dizer que deveria ser estudado nas academias da psicanálise, Gálatas 5, né? Que são os frutos do espírito. Porque nós somos seres espirituais. Se você não tem um conhecimento altíssimo, você está se vendendo parte de você. Você não é você, até você entender quem é você. E o fruto do Espírito, que é o único fruto, né, que vem por meio da graça de Deus na nossa vida, e ela está lá encoberta, é a pedra preciosa de Deus, esse é o boom de Deus na sua vida, e você exercer esse dom. Então, no meio desses frutos, a gente encontra a paz, a paciência, a gentileza e a bondade. Você honrar uma pessoa é você estar
desatar dentro de você os frutos do Espírito. E às vezes você precisa exercer o domínio próprio, viu, Gê? Porque às vezes a sua carne quer que você cuide de você, mas o seu espírito te orienta a cuidar de alguém. Então, eu vejo muito, assim, muito evidente como é necessário a gente ter esse fruto muito bem desenvolvido para a gente aprender a cuidar e ser cuidado. Não! Gente, eu tô lançando a camiseta Frutos do Espírito. Peraí, segura aqui, doutora Monize. Prestem atenção, gente. Herdeiras da Fé, camiseta 100% algodão. Preste atenção. Olha que detalhe. Dá para ver aí, Michael? Dá aí pro povo ver aí, ó. Foca bem. E a semijoia Herdeiras da Fé, o cacto que tá no meu livro, ok? Olha aqui que cacto lindo que representa aqui, gente, o padrão de você ser uma pessoa resiliente, né, no meio das dificuldades do deserto, né? Tudo da melhor qualidade, tá, gente? E a camiseta Herdeiras da Fé. E aqui atrás, para esse semestre, não caia não, Gerliane, peraí. Dá para ver aí? Tira o cabelo. Frutos no Espírito. Que? Ah, gente, você quer uma? Porque eu já tenho, tá? A minha, você pode pedir. A sua camiseta a gente manda entregar para você, né, doutora Monize? E a gente tá falando sobre esses dons do Espírito aqui, gente, por quê? Porque tem tudo a ver com você ter um fruto geracional e que você possa continuar na eternidade exercendo esses frutos e que não venha faltar nada aqui nessa terra, na sua vida, como um benefício. Existem benefícios do céu, né? Benefícios do céu. E é exatamente isso, né, que a gente quer trazer para você aqui nessa Herdeiras da Fé, que você exerça o seu chamado, você não seja negligente com o seu chamado, aonde você está relacionado ao padrão da honra, a pessoa, né, da terceira idade. Qual é a forma mais correta hoje de chamar a pessoa da terceira idade, amiga? É pessoa idosa mesmo. Pessoa idosa. Velho é um nome técnico. As pessoas Velho. não gostam de falar de velho, velha, porque ficou pejorativo, né? Mas é uma associação à velhice. Parece assim, imprestável, né? Não, mas isso Quebrou. Não é ruim. Não, a única dica que eu dou é não falar melhor idade. Porque as pessoas mais velhas detestam essa designação, porque elas falam assim, não, melhor idade é a idade que a gente está. E de fato, não é a melhor, é a idade que a gente está. A gente pode Porque a gente essa idade, a gente pode fazer ela melhor. A gente pode fazer dela melhor, mas tem gente que não faz. Tem gente que não faz. E então, tem gente que não tem nem acesso do que fazê-la melhor. Não tem como fazê-la melhor. E que vai viver realmente o envelhecimento como uma péssima fase da vida. Acontece. Então, assim, tecnicamente, né, a única designação que a gente não usa é essa, de dizer que é a melhor idade. Mas você falou assim, olha só o que a longevidade fez na estrutura da nossa vida, né, na contagem dos nossos prazos. Existe hoje, entre 45 e 60 anos, uma designação que chama essa parte de gerontolescente. É um termo técnico que é a adolescência da velhice, gerontolescente. São pessoas que estão entre 45 e 60 anos, ou envelhecentes, eu gosto mais da designação envelhecente, que não são velhas, ou seja, não têm mais de 60 nos países em desenvolvimento, né? Mas que já sofrem todos os desgastes sociais, né? Às vezes têm muita dificuldade de serem inseridos no mercado de trabalho, enfim, de exercerem todos os seus potenciais por estarem envelhecendo. E isso recai, como você falou, sobre a natureza de Deus, né? Muito sobre o gênero feminino. E por que é importante a gente voltar um pouquinho nesse assunto? O Senhor nos fez com formas muito particulares. Nós somos o alimento da nossa descendência. É por isso que de nós flui todo o leite materno que os nossos filhos precisam para sobreviver. E essa grande dádiva, que é a dádiva de alimentar a nossa descendência, às vezes nos impede de cortar alguns
alguns benefícios. Às vezes nos impede de sermos mais incisivos com algumas demandas que exigem de nós uma postura mais firme e exigiria deles mais maturidade, mais independência. Por causa disso, o que nós observamos é que quando uma mulher é vítima do seu filho, ela não rompe esse vínculo de parentalidade. Ela permanece sendo violentada, ela permanece sendo abusada, porque ela não consegue romper essa situação de violência. Às vezes ela ainda se sente culpada. Eu que não criei bem, ou ele é um homem frustrado porque o pai abandonou, ou eu exigi demais. Então eu vou aguentar. Então eu vou assumir essa responsabilidade de continuar provendo, né? Exercendo aí até o último segundo essa essência maternal que o Senhor mesmo nos deu, né? Mas como você disse, o Senhor tem essa figura de ser o alimento, né? de ser esse sustento, mas Ele também nos mandou dominar, nos mandou sermos fortes e corajosos, né? Então essa figura de um Deus Pai e de um homem que assume o seu papel de colocar a vida para seguir, né? E às vezes evitar ou romper algum ciclo de violência que esteja acontecendo no contexto doméstico. Então nós estamos subindo, nós não estamos descendo, porque você é uma pessoa de fé, você é uma mulher revestida, né, da graça. Se não é, por favor, compre a indumentária de Cristo, né, se revista desse padrão, porque a palavra diz, né, que nós devemos comprar óleo dele, não é isso? Lá em Apocalipse, que nós devemos revestir dele, nós devemos calçar da palavra dele e colocar esse capacete da salvação, porque salvação é sozo, e sozo é vida integral, curada da parte do Senhor. Então eu te convido, você, mulher, a estar dentro desse padrão. E que coisa linda, né? Aqui no Brasil, nós temos aqui uma pessoa disruptiva, trabalhando, levando em palestras, Congresso Nacional, CNJ, né? Aonde ela está levando esse conhecimento, essa luz, esse foz de Deus. Amém. Atingindo pessoas, e nós podemos fazer isso, né? Eu estou exatamente dentro dessa idade, né? Entre os 45 e 60, eu estou com 48 anos de idade, e para a glória de Deus, tenho pais vivos, né? Amém. A qual, né, a nossa casa, tenta honrar em vida, né? A palavra do Senhor nos fala lá em 1 Timóteo que nós devemos honrar, levar, que muitos levavam, né, os gregos levavam, a igreja era recheada de pessoas mais experientes, pessoas mais velhas, e essas pessoas, elas não eram descartadas, né? Aliás, diga-se de passagem, uma das reclamações na igreja primitiva veio dos gregos, quando eles falaram que as viúvas não estavam sendo alimentadas, né? Como as demais estavam sendo alimentadas, no mínimo as judias, né? Porque eram parte da estrutura da igreja primitiva, a maior parte, e aquelas pessoas que estavam vindo agregar essa igreja e precisava desse conhecimento. Então, o que você está fazendo? Gente, eu lembrei agora de um fato. Meu esposo, ele saiu para fazer uma compra e tal, e ele estava sem cortar o cabelo, e cabelo branco, e pegou o carro e saiu. Era a época da pandemia, e ele passou assim, e ele não viu que tinha um jovem que estava atravessando a pista. Enfim, sei que esse jovem, ele gritou, era um jovem mesmo, ele falou assim: "Ei, velho doido", né? Gritou assim. Meu marido chegou meu marido tem 68 anos, na época, né, na pandemia, estava com 65, é isso? 66, e ele chegou tão triste em casa, parecia que tinha arrancado um braço dele, sabe? Ele olhou assim pra mim e disse assim: "Geliane, eu estou tão caquético assim, um jovem passou por mim e me chamou velho caquético e tal". Eu fiz: "Não, amor, não, são as lentes dele que tá embortada, ele não soube te honrar", né? E também ele sentiu medo e veio aquilo que estava no coração dele, mas enfim, nós precisamos parar de afrontar as pessoas, confrontarem as pessoas de uma forma péssima. Deixa eu te falar, você, se Deus quiser,
você vai ter os cabelos brancos também. Amém. Né? Se Deus quiser, você vai chegar lá, ok? E tá tudo bem, porque nós estamos vivendo tsunami dos cabelos brancos, prateados, né? O tsunami, e tá tudo aqui no livro, né, doutora Monize? Tá. Fale aqui um pouquinho Então, o que tem aqui no livro. Nós fundamos um instituto, juntamente com profissionais de diversas áreas, médicos, doutores, reitores, universidade, tem, enfim, advogados, defensores públicos, para que a gente pudesse pensar o envelhecimento a partir de várias lentes, né? Já que o envelhecimento interessa a todo mundo, a gente queria realmente ter essa leitura múltipla da geriatria, da gerontologia, e aí nós fizemos um recorte, que a gente de fato precisa compreender que nem todo idoso precisa de proteção, grande parte inclusive precisa de protagonismo, né? Então, oportunidade, né? Reconhecimento, honra, para que ele continue. A gente teve essa semana a visita do Dr. John Maxwell, 77 anos. Uau. Eu vou dizer que ele não tem mais o que acrescentar para mim, porque ele só quer escrever mais 7 livros, é isso? Pois é, então ele mesmo nos ensinou, né, de que ele quer viver até o último momento, e viver na sua plenitude. E esse homem não precisa de proteção, ele precisa de protagonismo. Ele tem que continuar tendo a sua cadeira reservada para seu lugar de fala, seu lugar de né? honra. Eu falo até no livro Ouse Crescer no Caos, a mulher ela precisa ter seu lugar de fala. Então, o Instituto ele foi criado para isso, para tentar identificar onde nós vamos interferir na sociedade, para buscar a transformação social, no sentido de um olhar de protagonismo ou no sentido de um olhar de proteção. E reunindo profissionais de todo o Brasil, nós lançamos recentemente esse livro, chama O Paradoxo da Idade no Brasil, um país jovem que envelheceu rapidamente, que tem realmente abordagem dos três eixos que o Instituto foi formado, que é o fenômeno, que é o estudo do fenômeno do envelhecimento, do direito, que tem a ver com todas essas questões que a gente conversou aqui um pouquinho, e da saúde. E o livro, assim, estou muito feliz com o resultado. Hoje ele já está na Biblioteca do Supremo, já está sendo referência doutrinária para pesquisadores do Brasil inteiro, e nós estamos muito felizes porque como você disse, né, a sementinha. A semente. E que nós semente, estamos lançando doutora sementes, Monize? acreditando que é o Senhor que vai ao tempo certo fazê-la germinar. Mas nós não estamos morrendo com um grão no bolso, não. A gente está lançando. Não. E jamais vamos ficar. Eu quero morrer vazia de tudo, né? Quero doar tudo quanto eu tenho, né? Eu quero exatamente, né, crescer. Eu quero estender as minhas hastes, as minhas tendas, né? E a doutora Monize ganhou 2 prêmios, né, doutora Monize? Sim. Que honra, viu? Que lindo, gente. E ela está aqui nesse programa. Olha só, reconhecimento, ganhei 2 prêmios ligados aos direitos humanos. O primeiro concedido no DF e Ordem do Mérito Princesa Isabel. Esse foi do governo federal, foi um reconhecimento do trabalho que nós realizamos no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em parceria com a atual senadora Damares, a época ministra. Nós conseguimos, graças a Deus, né, trabalhar mesmo na elaboração de políticas públicas, e o reconhecimento foi a Deus, né, claro que através das minhas mãos, realizou muitas coisas aqui nessa área. E no DF foi o primeiro prêmio de direitos humanos que foi concedido no Distrito Federal, e na categoria Proteção à Pessoa Idosa, eu tive a honra de ser agraciada. E graças a Deus o Senhor nos coloca em lugares altos para que Ele seja reconhecido, né? Uau. Então é para isso que a gente está ocupando, para fazer o nome dele ser reconhecido. Que lindo, gente, que coisa maravilhosa, uma pessoa jovem, né, aí no direito, aí julgando, fazendo a sua parte, disseminando o conhecimento, buscando, essa é a voz do líder, né? O novo livro do John Maxwell, ele vai falar sobre os 3 níveis da liderança.
E ela está falando do nível mais top. É quando você olha para o outro, sabe? Não se faz nada, tudo tem um custo, né? A gente precisa entender que políticas públicas vai precisar de um patrocínio, né? Seja ele público, seja ele privado, mas tem que haver uma mudança. E a mudança ela só vai acontecer com a educação. Uhum. E a mulher é muito usada para educar os filhos, sabe, a sua geração, para alimentar, né? A mulher ela tem essa, a mulher ela foi comparada na Idade Média com lobos, né? As alcateias são alimentadas pelas lobas, né? Elas são as estrategistas, né? E infelizmente isso foi tomado muito e foi muito perseguido o lobo na época, no século XII, foi quase extinto na Europa os lobos, né? E tinha muito a ver com eles começaram a ligar muito com a questão do crescimento feminino, do autoconhecimento, porque se as mulheres não se autoconhecessem naquela época, elas morriam assim, diariamente, porque era natural as mulheres morrerem nos partos, os homens viviam mais, casavam 2, 3 vezes, mas as mulheres, pelo seu autoconhecimento e patrocinar esse autocuidado, sabe? Então, eu vejo que a gestação do cuidado, Deus colocou isso dentro da mulher, sabe? Não é que o homem não tenha, mas Deus deu para cada uma categoria, uma essência mais natural, né? Parece que isso faz parte da natureza da mulher. Eu acho que essa também é uma contribuição muito importante, sabe, que a gente pode trazer para a humanidade como um todo. Cuidar é um ato de amar, e todos nós somos capazes de amar, né? Então, assim, onde o Senhor está, o amor está. Então, cuidar é um ato realmente de reconhecer no outro a presença de Deus. Se a gente expande essa percepção do ato de cuidar, a gente vai ver que, claro, faz parte da nossa essência, nós recebemos esse talento de uma forma natural, mas ele pode ser desenvolvido por homens que queiram honrar as pessoas que estão perto. Né? E quando a gente entende o homem como um homem provedor, como um homem posicionado, a gente vai enxergar nele uma essência de quem cuida muito grande. Com né? certeza. E é muito importante que a gente até desmistifique isso, porque às vezes isso acaba recaindo sobre nós como um trabalho de menor valor. Né? Então, assim, eu vou ganhar o mundo e você fica aqui só cuidando. Né? Uhum. Mas o só cuidando fez da Susanna Wesley a mãe do John Wesley. Só isso. Só isso, né? Então, assim, existe muita honra nesse processo. E uma fundadora educacional, né? Pois é. Para começar, ela educou sozinha quantos filhos, né? Se não me engano, 17, 18 filhos. Fazia cultos domésticos que baixava na casa dela, né? A cidade toda, a vizinhança toda. A mulher simplesmente patrocinou um modelo educacional. Sim. Né? De homeschooling de sucesso. Então, né? Tá na sua mão o fazer o melhor, né? Então, doutora Monize, onde nós podemos encontrar? Vai estar aqui, tá, gente? Vai estar no linkzinho aqui abaixo, como você também pode encontrar o livro dela. Bom, se quiser um exemplar autografado, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, né? Que a gente consegue e ela manda entregar isso? Isso. Mas pode comprar pela editora Dialética e na Amazon. Já está disponível também. Tá aí, gente. Por que morrer, né? Foi como outro. No escuro, se você tem toda essa luz para te iluminar. Muito obrigada, doutora Monize. Tem alguma palavra assim, uau, que você queira assim, lançar sobre essa questão do Instituto Parentalidade, essa questão da honra, do Timaô de Deus, sabe? Alguma coisa, algum recado para a igreja, para a não igreja, para aqueles que acham que é mais alguma coisa sem ser igreja? Eu quero convidar você a fazer parte desse movimento que ressignifica o envelhecimento. Envelhecer é um dos maiores presentes que Deus deu para a humanidade. Ter a oportunidade de permanecer abençoando e sendo abençoado pelas múltiplas gerações. Então, eu convido você a honrar as pessoas que te antecederam, a
a ser um visionário que subiu sobre ombros de gigantes e que conseguiu, por isso, enxergar mais longe e entregar para as próximas gerações esse caminho de honra também, fazendo com que o caminho das próximas gerações seja mais fácil do que o seu, para que eles possam alcançar mais e mais pessoas e cumprir o seu chamado com plenitude. Então, que a gente possa, de fato, buscar a dignidade em todas as faixas etárias, buscar uma sociedade que seja boa para todas as idades e, com isso, honrar o nome de Deus onde a gente pisar. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar por você, eu quero liberar uma Amém. palavra profética. Muito obrigada, Recebo. doutora Monize. Obrigada. Que Deus abençoe. Como é bom te Amém. conhecer, como eu me sinto mais rica, Aleluia. mais poderosa, como eu acessei lugares novos só olhando para você e vendo o seu Amém. cuidado, porque você é essa pessoa extraordinária, é um Amém. exemplo, é uma pessoa a quem nós devemos copiar, ok? Amém. Amém? Então eu quero orar com você. Você que está aí, né? Talvez tenha até de joelho já. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que honrar. Honrar tem a ver com perdão, tem a ver com dignidade. Exatamente. Tem a ver com salvação. Com o Ministério da Reconciliação. Com o Ministério da Reconciliação, que é o ministério que permanece até Amém. a eternidade. É o Ministério da Reconciliação. Então, perdoe se você não teve o que você queria tanto ter dos seus pais. Mas se você pode agora inverter esse quadro e quebrar estruturas moleculares dentro de você que te adoece e que pode adoecer a sua descendência. Por favor, em nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Amém. Corte esse mal agora pela raiz e comece Amém. a mandar um recadinho pelo WhatsApp. Oi, como que o senhor tá? Como que a senhora tá? A pessoa que cuidou de você, às vezes foi a sua avó. Você não tem seu pai, sua mãe, mas às vezes é a sua sogra hoje que faz esse papel. Amém. A minha sogra, na ausência da minha mãe aqui em Brasília, foi a pessoa a qual eu mais honrei e muitas vezes a minha sogra linda não me compreendia. Mas eu digo, não, ela é meu papel. Amém. Meu papel de filha, cuidar da minha sogra. E acredite, deu muito bom, Deus é muito fiel. Acredite, tem benefício no arrependimento, na honra, sabe? Na integridade, na santificação. Tem uma vida devocionada diante de Deus. E não esqueça a honra aos pais. Vão lhe acrescentar dias de vida. Essa palavra, eu não vou nem traduzir essa palavra para você, porque é capaz até de você querer que a gente continue aqui falando, ok? É vida Amém. plena íntegra. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amém. Pai, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por essa riqueza, muito obrigada, Senhor, por esse time. Muito obrigada, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo, que o Senhor está Amém. promovendo. O Senhor, Pai, eu quero fazer parte do Instituto Parentalidade. Aleluia. Senhor, eu não preciso estar com 70, 80 anos para lembrar de que eu envelheci. Não, Senhor, nós devemos, hoje, eu vivo muito melhor porque eu quero zelar e gostar para onde eu estou indo. Amém. Sabe, é como o nosso bispo JB Carvalho, teu filho, pai, tanto fala. Eu vi o meu futuro, gostei do que eu estou vendo e eu estou correndo para lá. Amém. Nós estamos caminhando, Senhor, para a tua volta. E nós cremos que a tua volta dá dignidade a todos os homens. Não é à toa que a tua palavra diz que aquele que morrer jovem morrerá aos 100 anos. Pai, isso é altamente profético. E nós queremos, Senhor, assumir essa responsabilidade aqui diante dos céus, que nós precisamos e seremos pessoas melhores. Amém. Para as próximas gerações e para as gerações que estão passando por nós. É verdade, Senhor. Seja marido, seja filho, seja pai, seja sogro, seja o teu vizinho que venha receber uma boa palavra, uma mão estendida e as bênçãos dos céus, porque você é essa autarquia de Deus, Amém. a autoridade de Deus. E em nome de Jesus, eu decreto a falência de tudo aquilo que rompe com o cordão de 3 dobras de Deus na tua vida, com o manto de escarlate de Deus sobre a sua vida, e que haja reciprocidade.
o céu se una com a terra agora e gere esse novo padrão Amém. na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por Amém. estar aqui conosco. Que Deus abençoe sua vida. Não deixe de nos seguir, ok? Que Deus abençoe e passe adiante esse programa, que eu tenho certeza que muitas mulheres, muitas pessoas precisam se redescobrir como herdeira da fé.